Retrato da Vovó apresenta uma fascinante jornada pelo passado com fotos e imagens impressionantes. Prepare-se para desvendar curiosidades únicas e mergulhar em um passado cheio de histórias intrigantes. Sejam bem-vindos. E hoje, com o título Coca-Cola chega na França em 1950. Na virada da década de 1950, a Coca-Cola, uma das marcas de bebida mais icônicas do mundo, estava pronta para conquistar novos territórios. O mercado francês, com sua rica cultura gastronômica e tradições de consumo de bebidas, representava um desafio e uma oportunidade emocionante. A empresa decidiu lançar uma ambiciosa campanha de marketing para apresentar a Coca-Cola ao povo francês. Para documentar essa empreitada histórica, a revista Life enviou o fotógrafo Marc Kaufmann para capturar os momentos autênticos e as reações genuínas dos franceses enquanto experimentavam essa bebida efervescente pela primeira vez. Vamos à história. Sob o lema "Desfrute da frescura", furgões percorreram as ruas e vendedores distribuíram amostras gratuitas para as pessoas de todas as idades, marcando que a Coca-Cola hoje se refere como La Révolution du Froid, a Revolução do Frio. Após o término da Segunda Guerra Mundial, a Coca-Cola tomou a decisão estratégica de aumentar sua visibilidade e aproveitar o crescente número de refrigeradores nas casas francesas. Isso marcou o início de uma nova era na relação da França com essa famosa bebida gaseificada. Antes de sua chegada à França, a Coca-Cola já era uma bebida incrivelmente popular nos Estados Unidos, conquistando um lugar de destaque como o primeiro refrigerante amplamente comercializado. Vários homens não identificados bebem garrafas de Coca-Cola em Paris, França. A fórmula original da Coca-Cola foi elaborada a partir de um vinho de coca de origem francesa, mas o sucesso verdadeiramente notável da bebida aconteceu graças ao fato de ser a primeira bebida não alcoólica amplamente disponível que conseguia combinar um sabor delicioso com ampla aceitação do público. Pessoas comprando Coca-Cola em uma exposição aérea. Na época, o público francês estava preocupado com a possibilidade de as empresas americanas tomarem a frente e houve resistência contra a produção em massa da Coca-Cola na França. Anúncio da revista Coca-Cola em 1945. No entanto, atualmente existe uma fábrica da Coca-Cola em solo francês, o que levou a um aumento na produção e no consumo da bebida no país. É importante observar que a receita da Coca-Cola na França pode ter algumas variações em relação à versão original americana. Numa loja de Paris, um homem serve uma garrafa de Coca-Cola num copo segurado por uma senhora idosa. A Coca-Cola teve sua origem a partir de uma base de vinho de coca de origem francesa. O que se tornou especialmente popular
foi sua distinção como a primeira grande bebida não deliciosa a ganhar ampla acessibilidade no consumo. Observada por um homem com várias garrafas nas mãos, uma mulher bebe uma garrafa de Coca-Cola numa loja em Paris, França. Essa imagem nos transporta a uma época em que a Coca-Cola estava conquistando paladares na França, tornando-se uma presença comum nos momentos cotidianos dos franceses. Um entregador de Coca-Cola senta-se na porta aberta de seu caminhão durante um intervalo na França. A introdução da Coca-Cola na França nas décadas de 1950 e 1960 representou um desafio para a bebida que já havia conquistado o público americano. Os franceses, conhecidos por sua cultura gastronômica sofisticadas e preferência por vinhos, não receberam a Coca-Cola de braços abertos inicialmente. Um casal não identificado senta-se em um café perto da Torre Eiffel e lê. Cada um toma sua Coca-Cola. A bebida carbonatada americana, com seu sabor doce e efervescente, era vista com desconfiança por aqueles que estavam acostumados com bebidas tradicionais. Os vendedores saíram às ruas da capital para distribuir material de marketing nos cafés parisienses e dar amostras a adultos e crianças. No entanto, a Coca-Cola não desistiu e lançou uma campanha de marketing arrojada, destacando seu slogan "Beba Fresco" e enfatizando a experiência de tomar uma bebida gelada em um país onde o clima quente do verão muitas vezes oferece isso. Fregueses do bar experimentando a Coca-Cola. Com o tempo, a Coca-Cola ganhou terreno na França, abrindo uma fábrica no país e adaptando a receita para se adequar ao paladar local. Fazer com que os parisienses se desfizessem de seu amado vinho seria uma tarefa difícil. A marca persistiu e, hoje, a Coca-Cola é uma bebida amplamente consumida na França, tornando-se parte integrante da cultura de bebidas do país. Pela fisionomia deste homem, ele não gostou do sabor. Esse processo de liberdade e adaptação reflete a habilidade da Coca-Cola em conquistar novos mercados e se tornar uma marca globalmente reconhecida. Um homem experimentando a bebida Coca-Cola pela primeira vez. A chegada da Coca-Cola à França foi um marco na história da bebida e um testemunho da capacidade da marca em se adaptar a diferentes culturas e gostos. Além da campanha de marketing eficaz, outros fatores contribuíram para o sucesso da Coca-Cola na França. Um garoto provando a Coca-Cola. Uma das principais razões foi, de fato, a mudança nos costumes e na mentalidade da sociedade francesa. Com o aumento do contato com a cultura americana e a globalização, a nova geração de jovens franceses estava mais dispostas a experimentar produtos estrangeiros. E assim, aos poucos,
a Coca-Cola foi fazendo parte da vida dos parisienses. Além disso, a Coca-Cola não apenas ofereceu uma bebida refrescante, mas também trouxe consigo a ideia de compartilhar momentos especiais e celebrações, o que se alinhou com a cultura social francesa de desfrutar de bons momentos com amigos e família. Um momento musical na beira de um rio. Em suma, a aceitação da Coca-Cola na França não foi apenas resultado de estratégias de marketing bem-sucedidas, mas também da capacidade da marca de se adequar às mudanças culturais e sociais da época. Espero que tenha gostado desta história do passado. Agora não se esqueça de deixar seu like e se inscreva em nosso canal. Até o próximo vídeo do Retrato da Vovó.